Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. O meu nome é Valdir Camilo, eu sou cristão e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que eu considero muito relevante e muitas pessoas se perguntam a respeito desse assunto. É sobre qual é a esperança dos cristãos. Vou compartilhar com vocês aqui a tela e vou apresentar para vocês este slide. Então, qual é a esperança dos cristãos? Vamos lá? Então, primeiramente, eu quero apresentar para vocês os critérios para entender a Bíblia. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, né, diz: aprendam a regra, não vão além das coisas que estão escritas. É muito importante nós aprendermos essa regra, não ir além das coisas que estão escritas. E uma segunda regra está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Prestando um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. Então, são dois critérios muito importantes que nós temos que observar ao analisar o que a Bíblia diz, ok? Então, os pré-cristãos judeus, né, aqueles que eram anteriores a Cristo, tinham uma esperança terrestre, que é a esperança que foi dada à humanidade. Nós vemos isso em alguns textos bíblicos, como Jó, capítulo 14, versículos 13 a 15, onde ele estava sofrendo tanto que ele pediu a Deus para ser morto, para morrer, né? E depois ser novamente trazido à vida, ou ressuscitado. Ele disse aqui: quem dera que me escondesses na sepultura, que me ocultasses até que a tua ira passar, até a tua ira passar, que estabelecesses um tempo e então te lembrasses de mim. Quando um homem morre, pode ele viver novamente? Esperarei todos os dias do meu serviço obrigatório até vir o meu livramento. Tu chamarás e eu te responderei. Terás saudade do trabalho das tuas mãos. Daniel 12, 13, o anjo falou para Daniel, né? Quanto a você, continue até o fim. Você descansará, mas no fim dos dias se levantará para receber a sua porção. Em João 5, 28 e 29, Jesus falou: não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, a voz de Cristo, e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. E em João 11, 24, Marta falou para Jesus, né? Sei que ele, no caso Lázaro, o irmão dela que havia morrido, se levantará na ressurreição do último dia. Então, os judeus pré-cristãos, eles tinham a esperança de viver na terra, que é a esperança dada à humanidade. Mas Jesus veio trazendo uma nova esperança. Em Mateus 4,17, ele disse, ou está escrito, né, daquele tempo em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então ele falou também sobre entrar no reino dos céus. Em Mateus 5,20, ele falou, pois eu lhes digo que, se a sua justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Em Mateus 7,21, ele falou, nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ele mostrou que a esperança dos servos de Deus havia mudado. Em Mateus 11, 12 e 13, ele disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é o alvo para o qual os homens avançam vigorosamente. E os que avançam vigorosamente se apoderam dele. Então, ele demarcou, né, que a partir de João Batista para cá, então, o reino dos céus é que passou a ser o alvo. Então, os cristãos receberam a esperança celestial. Em Mateus 5,3, Jesus disse, felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Em João 14, 2 e 3, ele prometeu a seus discípulos,
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou embora para preparar um lugar para vocês. Também, depois que eu for embora e lhes preparar um lugar, virei novamente e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejam. Ele prometeu os céus para os seus discípulos. E em Filipenses 3:20, Paulo confirmou isso quando ele falou: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas que dizer de Mateus capítulo 5, versículo 5, que é um texto que alguns têm em mente? Diz o seguinte: felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Bem, vejamos o que Jesus quis dizer com estas palavras. Nós temos um periódico chamado A Sentinela, que no seu número de 15 de fevereiro de 1960, página 128, sob perguntas dos leitores, recebeu a seguinte pergunta e deu uma resposta. Quando Jesus disse, conforme registrado em Mateus 5:5, felizes são os de temperamento brando ou manso, porque herdarão a terra, de quem estava falando? E a resposta dada pelo editor foi o seguinte: Jesus aplicou aqui a expressão os de temperamento manso, ou os mansos, aos seus discípulos daquele tempo, que eram candidatos ao reino celestial. Ele era entre eles o principal manso, e era seu exemplo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, e capítulo 2, versículos 5 e 6, mostram que Jesus herda a terra ou assume a posse dela. Seus discípulos foram feitos co-herdeiros seus no reino e entram junto com ele nesta herança ou posse da terra. Então, como muito bem explicado aqui pelo editor, herdar a terra não é viver na terra, não é morar na terra, não é habitar a terra. É ter a terra como sua herança, mesmo estando no céu, como é o caso de Jesus, não é? Inclusive, esta posição foi mantida em uma sentinela recente, a sentinela de 15 de fevereiro de 2009, página 7, parágrafo 9, onde falou o seguinte: por que os de temperamento brando são felizes? Porque herdarão a terra, disse Jesus, que sempre foi brando. Ele é o principal herdeiro da terra. No entanto, os co-herdeiros de Cristo, de temperamento brando, compartilham com ele essa herança. Então, novamente, muito bem explicado, né? O texto de Jesus é em relação àqueles que vão para o céu, que do céu eles têm a terra como sua herança, sendo Jesus o principal herdeiro da terra. Então, Jesus Cristo é o maior manso e o principal herdeiro da terra. Em Mateus 11:29, ele falou: sou de temperamento brando e humilde de coração. Em Hebreus 1:2, fala-se do Filho, a quem Deus designou herdeiro de todas as coisas, incluindo a terra, naturalmente. Os cristãos são herdeiros junto com Cristo. Em Romanos 8:17, nós lemos: então, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo, desde que soframos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. E até um dicionário bíblico chamado Estudo Perspicaz das Escrituras, no volume 1, página 1147, no verbete herança, escreveu o seguinte: disse que os membros ungidos da congregação cristã têm uma herança celestial, compartilhando a herança de Jesus como seus irmãos. Isto inclui a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5, que é o texto que nós estamos examinando. Então fica claro que herdar a terra não é morar na terra, é ter a terra como herança, é viver no céu, mas mesmo assim tendo a terra como sua herança. Agora, o Salmo 37 não fala de herdar, mas sim de possuir a terra. O Salmo 37, 11. Mas os mansos possuirão a terra. O versículo 22. Os abençoados por ele possuirão a terra. O 37, 29. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Então, o Salmo 37 fala da esperança dada à humanidade, desde Adão, que é viver na terra. No entanto, Jesus trouxe uma nova esperança, a esperança celestial,
E no caso dos discípulos de Cristo, ou seja, os cristãos, eles herdarão a terra desde o céu. E isso faz todo sentido. Porque se Mateus 5,5 estivesse falando de morar na terra, seria possível você escolher, a gente escolher onde nós iremos morar. Pois céus e terra estão atrelados a qualidades. As passagens abaixo ficariam sem sentido. Porque Mateus 5,3 diz: felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. E Mateus 5,5 diz: felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Se estivesse falando de destinos diferentes, então você poderia escolher. Se você se você tiver uma consciência, ou escolher ter uma consciência da necessidade espiritual, você vai para o céu. Agora, se você escolher ser manso ou de temperamento brando, você viveria na terra. Não faz o menor sentido isso. Não é? Não faz o menor sentido. Então, ambos os textos estão falando para os cristãos, os quais viverão no céu. Estarão no céu. E lá do céu herdarão a terra. E você pode ver que isso está nas felicidades. Todo o texto das felicidades, no Sermão do Monte, destina-se aos cristãos, os quais irão para o céu. Quando ele falou dos que têm consciência da sua necessidade espiritual, a eles pertence o reino dos céus. Os de temperamento brando herdarão a terra desde o céu. Os puros de coração verão a Deus, porque estarão no céu. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque os cristãos, eles são gerados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, filhos espirituais de Deus com a esperança celestial. Né? O versículo 10 ainda fala: os que são perseguidos por causa da justiça, a eles pertence o reino dos céus. O 11 também fala, né? Pessoas que são insultadas, perseguidos, a sua recompensa é grande nos céus. Então, é claro que o Mateus 5,5 está falando sobre estar no céu e desde o céu herdar a terra. A esperança celestial está em todo o Novo Testamento. Basta você ler o Novo Testamento inteiro que você só vai encontrar para os cristãos a esperança celestial. Exemplo está aqui, Colossenses 1,5. Por causa da esperança que está reservada para vocês nos céus. Vocês já ouviram falar dessa esperança por meio da mensagem da verdade, as boas novas. Ou seja, as boas novas, que em grego é evangelho, pregam que o cristão vai para o céu. Então, as boas novas, como Paulo falou aqui, né? Vocês aprenderam dessa esperança por meio das boas novas. Estas são as boas novas que estão no Novo Testamento, apresentando a esperança celestial para os cristãos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, fala sobre Jesus descer do céu e fala sobre os cristãos serem arrebatados com ele em nuvens para encontrar o Senhor no ar. Então, fala do cristão ir para o céu. 2 Timóteo 2,12, se continuarmos perseverando, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Quer dizer, você não tem outra opção. Não tem uma terceira opção. Se você, como cristão, persevera, você vai reinar com Cristo. Se você o nega, vai ser negado. Não tem uma terceira opção. Ok? 1 Pedro 1, 3 e 4, onde fala: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois segundo a sua grande misericórdia, ele nos deu um novo nascimento para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança imperecível, sem mancha e que não se apaga. Ela está reservada nos céus para vocês. Apocalipse 1,6. E fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Então você vê que a esperança cristã em todo o Novo Testamento é a esperança celestial. A esperança celestial ocorre de forma clara nas mensagens de Jesus às 7 congregações do Apocalipse. Apocalipse 2,10, né? Fala que aquela pessoa que se mostrar fiel até a morte vai receber a coroa da vida. O 3,11 fala, né? Persista em apegar e se apegar ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa, porque o cristão vai reinar com Cristo. Apocalipse 3,21, aquele que vencer, concederei se sentar comigo no meu trono. Veja só. E a Bíblia é clara em afirmar que os cristãos têm uma só esperança. Está em Efésios 4,4, onde diz que há um só corpo e um só espírito, assim como há
uma só esperança a que foram chamados, a que os cristãos foram chamados. E qual é essa esperança? Hebreus 3:1 responde: portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, considerem aquele que reconhecemos como apóstolo e sumo sacerdote Jesus. Então, a chamada é celestial. Isso mostra que os cristãos não têm outra esperança senão a celestial. E para ilustrar, né, a literalidade disso, que é tão literal, nós usamos João 3,13 para mostrar que ninguém foi ao céu antes da vinda de Cristo. Onde Jesus falou em João 3,13, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. É um texto claro. Nenhum homem subiu ao céu antes de Cristo, está escrito aqui. Bom, Efésios 4,4 é tão literal quanto João 3,13, quando afirma, há uma só esperança a que foram chamados. Ponto. É uma só esperança, que é a esperança celestial. Então, a esperança cristã é celestial. E veja como textos claros mostram isso. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em união com Cristo, é uma nova criação. Então, veja, você está em união com Cristo? Porque aqui colocou, se alguém está em união com Cristo, ele não tem outra opção. Ele é uma nova criação. O que é uma nova criação? Ele foi gerado como uma nova criatura, como filho espiritual de Deus. Então, é uma nova criação mesmo, com a esperança celestial. Não tem como estar em união com Cristo e não ser uma nova criação, porque está escrito aqui. Como a Bíblia diz, não vá além do que está escrito. É 1 Coríntios 4:6. Então, se você está em união com Cristo, você não tem como não ser uma nova criação, tendo esperança celestial. Olha esse texto aqui, Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus. Agora eu pergunto, você é guiado pelo Espírito de Deus? Se sim, você não tem outra opção. Que o texto diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que seria filhos de Deus? Aquele que nasceu, teve um novo nascimento, para aquela esperança viva que está reservada nos céus. É o que está lá em Pedro, que eu já li esse texto, né? Então veja como a Bíblia, ela fecha cada um de nós. Ela coloca uma situação que não tem outra forma de você entender. O texto é claro. Veja o texto de 1 João 5:1. Quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Nasceu de Deus. Se ele nasceu de Deus, ele é filho de Deus, tendo a esperança de viver com Cristo no céu, sendo irmão de Cristo. Esse quem crê, é óbvio que a Bíblia fala de crer no sentido profundo. A fé sem obras está morta, diz Tiago, 2:24-26. Então, você crer é quando você se converte, você se transforma, você acredita e age em harmonia, se torna um cristão. Então, esse é o ponto focal. Mas quem chega nesse ponto, ele nasce de Deus. Não tem outra opção. Então, quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Você não tem outra opção. Você crer em Jesus, fazer mudanças, se transformar, se converter, se tornar cristão e não nascer de Deus. Não tem como. Porque está escrito aqui. Quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que causou o nascimento, ama também aquele que nasceu dele. 2 Coríntios 1:21. Mas aquele que garante que nós e vocês pertencemos a Cristo e quem nos ungiu é Deus. Agora eu pergunto, você pertence a Cristo? Se sim, você é ungido de Deus também. Que as duas situações são colocadas aqui por Paulo. Apocalipse 21:7. Todo aquele que vencer herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, se você vencer, você será tido como filho de Deus. João 12. No entanto, a todos os que o receberam, isto é, receberam Jesus, ele deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exerciam fé no seu nome. Então, o motivo apresentado na Bíblia para os que receberam Jesus se tornarem filhos de Deus não tem a ver com a etnia, porque ali eles eram judeus, mas não tem a ver com isso. Nem com uma época específica, porque eles estavam no primeiro século, e sim com exercer fé no nome de Jesus, porque está escrito isso, né? Ele deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque, veja como a Bíblia dá o porquê.
exerciam fé no seu nome. E exercer fé no nome de Jesus é algo que pode ser feito por qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade e em qualquer época. O motivo, portanto, é atemporal. Não está atrelado a uma época nem a um grupo específico de pessoas. Ou seja, se você exercer fé no nome de Cristo, você recebe autoridade para se tornar filho de Deus. É como diz 1 João 5,1, que eu acabei de ler agora há pouco, né? Que quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. 2 Timóteo 2,12, se continuarmos perseverando, também reinaremos com ele, com Cristo. Se o negarmos, ele também nos negará. Então, se você perseverar, você não tem outra opção, você vai reinar com Cristo. Então, se a primeira parte do texto se aplicasse apenas a um grupo seleto de cristãos, a última parte também, por uma questão de coerência. Ou seja, se você não for desse grupo, você poderia negar Cristo. E não tem outra opção. Tá? Você só tem duas opções: perseverar e reinar com Cristo, ou negar e ser negado também. Veja esse texto interessante, 2 Coríntios 6, 16 a 7:1, onde Paulo diz: nós somos templo de um Deus vivente, como Deus disse, residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz Jeová, e parem de tocar em coisa impura, e eu os acolherei. E eu me tornarei pai para vocês, e vocês se tornarão filhos e filhas para mim, diz Jeová o Todo-Poderoso. Portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, veja, a ordem de se purificar está ligada a essas promessas aí, as promessas acima. Qual que é a promessa? Aí fala, eu me tornarei pai para vocês, diz Jeová, e vocês se tornarão filhos e filhas para mim. Então, essa é a promessa. Você se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus, ungido, gerado pelo Espírito Santo, com a esperança celestial. E aí Paulo fala, tendo em vista essas promessas, ou visto que temos essas promessas, purifiquemos. Ou seja, a ordem de se purificar está ligada a essa promessa. Se você não tem essa promessa, você também não tem a ordem de se purificar. Você não está nessa situação. Então, veja como não faz sentido. Não tem outra esperança para o cristão, a não ser a esperança celestial. E pregar um falso evangelho ou falsas boas novas resulta em maldição. Como disse Paulo em Gálatas 1, 6 a 9. Eu até vou ler o versículo 8, onde ele fala aqui, no entanto, mesmo que um de nós, ou um anjo do céu, lhes declare como boas novas, algo além das boas novas que lhes declaramos, que ele seja amaldiçoado. E ele repete no 9, quem quer que esteja lhes declarando como boas novas, algo além daquilo que vocês aceitaram, quer dizer, está na Bíblia, é claro, seja amaldiçoado. Então, as boas novas, como já vimos em Colossenses 1,15, as boas novas pregam o quê? Que o cristão vai ver no céu. Se alguém colocar outras boas novas, Paulo disse, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Ele invocou uma maldição sobre os que pregam outro evangelho que não seja o que está no Novo Testamento. E qual que é o evangelho que está no Novo Testamento com relação à esperança cristã? Viver no céu. Que o cristão vai viver no céu. Basta você ler todo o Novo Testamento. É o que você vai encontrar. De forma clara, é claro. Não estamos falando sobre a pessoa fazer adaptações em texto. Ler a Bíblia do jeito que está escrito. O fato é, se houvesse cristãos com esperança terrestre, a Bíblia teria de mostrar isso com a mesma clareza em textos literais, da mesma forma em que ela apresenta a esperança celestial. A exceção à esperança celestial teria que ser apresentada com clareza em passagens literais. Mas isso não acontece. Não tem um texto no Novo Testamento que, de forma clara, diga que cristão vai viver na terra. Não, o cristão vai viver no céu. Isso está claro em todo o Novo Testamento. Então, resumindo, para você entender, vamos fazer aqui um resumo. Os servos pré-cristãos de Deus, aqueles anteriores a Cristo, tinham a esperança de viver na terra, a esperança que foi dada à humanidade, desde Adão. Mas, no inteiro Novo Testamento, a esperança apresentada aos cristãos é viver no céu, com Cristo. Ou seja, a esperança cristã é celestial. Então, se fez sentido para você,
isso que eu estou mostrando aqui, analise, repasse esse vídeo, compartilhe, né? Porque ele está baseado no que está escrito. O que é importante é o que está escrito. E está escrito que há uma só esperança a que os cristãos foram chamados, que Paulo chama de chamada celestial. Então, foi um prazer ter estado com vocês, né? Que vocês sejam felizes em aderir ao que a Bíblia diz, porque só assim nós poderemos ser felizes e ter uma boa relação com Deus mediante Jesus Cristo.